Como que você conheceu o Vitão e há quanto tempo você conhece ele? Uau! Então, quero, né, assim, começar a dizer, em um momento eu estou passando aqui para poder, para dar abertura para as pessoas destilarem mais ódio, enfim, falarem coisas absurdas para ele também, mais que eu acredito que ele esteja errado nessa situação inteira, mas no momento meu intuito é esse. O que acontece? Eu e o Victor, a gente se conheceu na semana de moda do São Paulo Fashion Week, foi em novembro do ano passado, de 2022. Ele me chamou via Instagram, famoso meio dos homens, né, e das mulheres se comunicarem hoje em dia. E aí, no começo, eu achei bem doido, assim, até porque eu nunca achei que eu fazia muito perfil dele. Ele foi me buscar na minha prova de roupa. E assim, eu estava até junto com uma amiga minha, com a Samara, e ele foi lá, ele buscou a gente saiu de lá, fomos para casa de um amigo dele, que, por coincidência, a Samara também conhecia ele, essa minha amiga também conhecia. De lá a gente foi para um show, e aí a gente nem tinha ficado ainda até então. E depois de lá, ele falou se eu toparia ir lá para casa dele, para a gente poder ir lá, ficar lá conversando e tal. Eu falei que toparia. Acabou tudo. Só um momentinho, Suê. Para quem está chegando aqui no nosso Link Podcast, estamos conversando com a mãe da filha do Vitão, a Suê Gervásio, que está envolvida aí também numa super polêmica após essa gravidez. Então ela está aqui hoje participando do nosso Link Podcast, justamente para tirar todas as nossas dúvidas e também colocar o lado dela dessa questão. E a Suê está aqui prontíssima, justamente para quê? Para que ela também possa responder algumas perguntas de vocês, e ela está explicando justamente como ela conheceu e onde ela conheceu o Vitão, o cantor Vitão, que inclusive é o pai da filha da Suê. Vamos lá, Suê. E aí você conheceu ele no São Paulo Fashion Week, aí vocês foram jantar, enfim, e nesse dia vocês já ficaram ou não? Sim, nós ficamos. A gente não teve divertimento. E aí a gente foi para casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele lá, com o irmão, desde o primeiro momento, a mãe e a mãe, eu conheci o irmão. E até então tudo bem, assim, a gente super se deu bem. E a gente foi ficando ao decorrer do tempo. Não foi uma coisa assim de se encontrar hoje e daqui 2 semanas se ver de novo. A gente foi realmente se encontrando. Eu ia em estúdio, ele estava, enfim, dele. A gente começou realmente assim a ficar, né? E vocês já transaram nesse primeiro dia? Não, desde o dia, a gente sempre teve relação. Ok. Eu só não vou responder coisas que eu acho que seja, enfim, muito invasiva, mais do que minha vida já Não, está fica à sendo invadida. vontade. Eu perguntar não Mas ofende. Você responder, você está no seu direito. Tá a bom? gente veio tendo relações sim, normais. Tá. E até que chegou, na verdade, o dia 20 de dezembro, a gente tinha passado mais ou menos uns 3 dias juntos. Foi o do dia 18 para o dia 19, 19 para o dia 20. E nós ficamos esses dias juntos. Fomos gravar um clipe com um amigo dele. Depois eu fui para casa. 3 dias depois eu fui para o Rio de Janeiro passar as festas de Ano Novo com a minha família. Natal e Ano Novo. Quando chegou, isso aí eu e o Victor, a gente não estava se falando assim. Eu fui viajar e tudo mais, enfim, eu não fiquei em contato com ele. E ele também se relacionava com outras pessoas. Eu me relacionei com um homem uma semana antes de me relacionar com ele. Isso daí uma semana antes de me relacionar com ele, do dia 20 de dezembro, não em Entendi. E novembro. você se relaciona, porque a gente sabe que o Vitão, ele também se relaciona com meninos. Sim. E Então, você também se relacionava com meninas? não, não. Eu sou aquela hétero bem chata mesmo, sabe? Eu até queria, gente, gostar um pouco, mas não vai. E tudo bem Eu, pra você na época, mesmo sabendo que ele se relacionava com meninos, tudo bem então, pra você? na época, tô falando, quando eu falo que a gente tinha uma conversa muito aberta um com o outro,
né, de sinceridade. A gente conversava, sim, sobre nossas vidas íntimas, do que a gente gostava, enfim. A gente era muito parceiro também em relação a isso, mas a gente nunca fez coisas assim, que, enfim, deva passar pelas pessoas, sabe? A gente fez só nós dois. E pelo que eu saiba, assim, naquele momento que a gente se relacionava, ele não tinha nenhum tipo de contato com outros homens. Em relação também à sexualidade dele, eu não tenho o direito aqui de estar comentando sobre, mas eu não sei dessa história, sabe? Se ele estava ficando com alguma outra pessoa, com algum outro homem, isso eu não posso falar. Mas certamente, óbvio, eu sabia que ele ficava com outras meninas. Isso eu tinha conhecimento, assim, eu sabia. Eu não tenho uma rotatividade grande de homem na minha vida, portanto, que uma semana antes, dia 20, eu fiquei com uma pessoa e uma semana depois eu fui encontrar com ele de novo, sabe? Sei. Então, quando eu fui, veio janeiro, né? Festas e tudo mais. Dia 3 de janeiro eu descobri que eu estava grávida. Na verdade, não descobri assim, exatamente que eu estava grávida. Eu tive um probleminha no sangue, porque eu comi um bacon passado. E aí eu fui parar e fazer o exame de sangue, que eu já fiquei logo desesperada. Eu fui lá, fiz o exame de sangue. E aí o exame de sangue tinha dado que era a questão da carne de porco por causa do bacon. E aí eu falei assim, Jesus amado, sendo que quando no dia 3 eu fui no médico, perdão, comi no dia 3, dia 4 eu fui no médico, ele falou para mim para eu comprar um teste de farmácia para poder fazer um teste de gravidez. Eu fiquei assim, como assim vai falar para fazer um teste de gravidez? Meu Deus, eu já fiquei desesperada, Felipe, doida. Tá, Mas aí e eu mesmo, e você não, em nenhum momento você se preocupou, assim, talvez, com essa questão, não só da gravidez, porque a gravidez é o de menos, mas você não se preocupou ali com, talvez, com doenças, enfim, essas sim, sim. questões todas? Então, o que que acontece? Como eu tinha um costume assim muito grande, na verdade, eu não tenho o costume de ter relações sexuais com pessoas sem preservar, gente. Graças a Deus, assim, eu sempre tive uma cabeça muito boa em relação. Mas eu não vou pagar Sei. aqui de santa, entendeu? Como se fosse uma santa aqui, uma freira, entendeu? Porque isso não existe. Nem nas pessoas que estão me criticando existe essa santidade toda. Eu e o Sei. Vitor, a gente ficava assim, realmente nunca se cuidou. E eu sempre conversei muito com ele. Eu falava, Victor, a gente tem relações, a gente não se cuida, pelo amor de Deus, entendeu? Cara, eu sei que a gente pode colocar a nossa saúde na pessoa. As pessoas realmente estão muito aí. Graças a Deus, assim foi de um filho e não foi de uma doença. Isso é claro, isso é Claro. mas também para qualquer outra mulher que se relacione, que é casada, ou que namora, ou que é solteira. O uso do preservativo é muito importante, porque tem Claro. muitos homens que traem as mulheres fora de casa com risco de levar doença para a própria mulher. A gente Claro. vê vários casos de homens que são casados, que têm mulher grávida, e que traem a mulher e se relaciona com a mulher grávida dentro de casa. Uhum, uhum. Então, a minha situação não é tão diferente do que de várias outras mulheres por aí que o marido trai ela e leva a doença para ela dentro de casa. Sei. Então, né, a gente... Agora você, agora, por exemplo, e quando ele soube, porque ele trabalha com a suposta possibilidade de o filho ser seu, tanto que ele fala sobre, inclusive, até uma questão de DNA. Como que Ele fala hoje você, sobre isso. como que você vê isso, Suê? Então, eu achei muito fraca o segundo posicionamento dele em questão da paternidade. Né? Eu achei muito fraco, achei vazio, preocupado com si. Porque desde o primeiro momento, o que acontece? Eu descobri a gravidez em janeiro, né? E quando eu fiz até o exame de sangue, só mostra o quantitativo. O outro exame que aparece às semanas, eu tive conhecimento que essa gravidez ela vinha de dezembro. Quando eu cheguei em São Paulo, eu pude fazer um outro exame e pude saber quanto tempo realmente eu estava. E tudo isso foi total de conhecimento do Victor, entendeu? Como eu volto a dizer, a gente tinha uma relação de muita conversa, a gente conversava sobre tudo. Não tinha o porquê, uma mulher de 27 anos de idade, colocar uma situação dessa, assim, enfim. A minha filha também numa situação dessa, extremamente complicada, por luxo, por ego próprio, entendeu? Até porque não é sobre mim, né? Hoje em dia é sobre uma bebê.
E ela é muito mais importante, sim, do que eu agora, assim, nesse momento. Eu achei fraco o posicionamento dele, porque desde o primeiro momento eu dei a opção para ele da gente fazer o teste de DNA. Eu tinha me relacionado com uma pessoa há uma semana antes dele e Sem qualquer pessoa... camisinha também. Não, a gente usou preservativo. E aí a gente usou preservativo, a gente dormiu, né, dessa noite. A gente usou preservativo, portanto, que quando eu entrei em contato com ele, ele ficou assim, mas a gente usou preservativo. Aí eu fiquei, cara, tipo, de madrugada não aconteceu assim, dessa maneira. O preservativo não foi dessa maneira. E as pessoas também precisam entender e aprender. Coito interrompido não evita gravidez. Entendeu? Então, assim, até nele entrou essa dúvida, porque ele falou assim, cara, mas a gente se cuidou. Eu, tipo, no final, tipo, não teve nada, tipo, dentro, assim, de você. Eu fiquei, cara, o coito interrompido não é... As pessoas têm que parar de romantizar o coito interrompido. E aí a gente pegou, eu conversei com ele falou que qualquer coisa que eu precisasse era para eu procurar ele, era para eu falar com ele. Eu fui e falei que eu tinha me relacionado com o Victor e tudo mais. Eu conversei com o Victor também sobre essa pessoa e ficou acertado, tudo certo. O Victor sempre soube do teste de DNA, ele sempre soube que eu me disponho a fazer o teste de DNA. Então, quando ele afirmou também na mídia, quando saiu na mídia, eu não queria que ele afirmasse. Por questão de responsabilidade mesmo, sabe? Até com a outra pessoa.